Segundo uma nota que foi divulgada e também enviada aí para grupos de mensagens, e-mails e uma série de outros meios, foi tudo isso ontem, tá? O deputado federal Ricardo Barros enviou essa nota que tem no seu conteúdo o seguinte teor, que o presidente Jair Bolsonaro teria ingressado com uma ação no Supremo Tribunal Federal com uma notícia crime contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, alegando abuso de autoridade. De acordo com a nota distribuída pelo líder do governo na Câmara, as acusações são as seguintes. A nota acusa Moraes de conduzir uma injustificada investigação no inquérito das fake news, que tem o presidente como um dos investigados, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela sua ausência de fato ilícito. Também o texto traz também e afirma que o magistrado não permite que a defesa tenha acesso aos autos e que o inquérito não respeita o contraditório. Além disso, a nota cita a investigação no STF contra Bolsonaro por uma live em que o presidente levantou dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas. E mesmo após a Polícia Federal ter concluído que o presidente da República não cometeu crime lá nessa live sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Essa notícia crime, ela tem data do dia 16 de maio e é assinada pelo advogado Eduardo Magalhães. É isso mesmo? De Curitiba. Esse advogado é de Curitiba? É de Curitiba. Mas Alto da Glória. Então eu já começo com você, Ângelo Rigon. Não, é interessante o Ricardo Barros, logo ele, né, que pregou desobediência civil. A gente não tem que obedecer, isso faz parte da formação dele. Ele falou recentemente que não tinha que obedecer decisão do STF. Me chamou a atenção aqui eu acho que eu estou mais com moral com você, porque o meu veio assinado pelo presidente Bolsonaro aqui. Não, tudo bem. Eu também recebi essa com assinatura. Assinado assim, não. Não é assinatura, né? Tá. Aí ele falou o seguinte, que o Moraes faz sucessivos ataques à democracia. Logo ele que no dia 16, falando a empresários de São Paulo, da APAS ou do Rio de Janeiro, se eu posso estar enganado, usou um palavrão que eu não ouso repetir nem aqui, nem em casa, nem na rua. Começa com F para falar da coisa e criticar a urna eletrônica. Então dá a impressão, lendo o que ele escreveu aqui, mesmo após o presidente, o APF, tendo concluído que o presidente da República não cometeu crime em sua live sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em manter como investigado. Ora, todo dia ele ataca o processo eleitoral, todo dia ele prega que é a democracia, eu não entendi. Ele diz claramente, se ele não foi eleito, é golpe e usa as Forças Armadas para intimidar a população. Ele quer tirar de você, caro ouvinte, o direito de escolher quem você quiser. E isso, o voto, é o âmago da democracia. E ele quer interferir no seu voto. Se você não votar em mim, eu vai ter encrenca. E é isso que ele faz todos os dias. Isso aqui, em nada, é a mesma coisa. Quem, Rafael? Não, isso aí é completamente equivocado. Não tem nem o que falar sobre essa questão do Bolsonaro tentando violar qualquer tipo de direitos, né, da população e tentando colocar as Forças Armadas como intimidadora da sociedade. Eu acho que isso é completamente injustificável. Agora, o que realmente me chama muita atenção é o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, por muitas vezes nas suas decisões, né, violou sim. E tendo aí abuso de poder, eu acho que nada mais justo do que o presidente Bolsonaro colocar de forma menos golpe, podemos dizer assim, porque se realmente ele tivesse intenção de qualquer golpe, ele não ia ajuizar uma queixa-crime. Ele justamente ia mandar fechar o STF, já que todo mundo parece que tem medo que isso aconteça. É óbvio que não vai acontecer, porque isso é completamente dentro do mundo de Nárnia, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis. É fantasia, isso jamais vai acontecer. Que medo que tem? Não tem força internacional, não tem forças armadas, não tem nada. Ele ganhou as eleições sim, por algumas questões relacionadas a possíveis fraude, e isso quem diz não é o presidente, mas sim alguns inquéritos próprios da Polícia Federal, que está arquivado, ok, está arquivado, mas ele se iniciou com indícios. Então, se for arquivado, ok, mas houve indícios. É por isso, né? Claro que às vezes ele dá uma excedida no seu discurso, mas é válido, é direito dele em reclamar, em falar sobre algumas questões que precisam ser melhoradas. Tanto é que o próprio TSE melhorou as suas urnas eletrônicas.
né? Modernizou ainda mais as urnas eletrônicas, né? Agora, realmente falar que o Alexandre de Moraes não ataca a democracia, é óbvio que isso acontece, né? Com suas decisões. Basta ver as decisões. O próprio ministro da corte, que antes era o ministro, o Marco Aurélio, né, criticava o seu colega, dizendo que realmente ele ultrapassava as 4 linhas da Constituição. Então, o Bolsonaro não tem essa de dar golpe. Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Isso aí é só uma narrativa para tentar fazer com a população menos instruída, né, ao convencimento de que realmente pode haver um eventual golpe. Isso é balela, isso não vai acontecer. Então, acho que essa questão da queixa-crime é válida e é pelos meios judiciais, né, que está sendo feita aí para tentar diminuir, né, essas questões antidemocráticas do Alexandre de Moraes. Kim, notícia crime do presidente Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Pamela, desculpa, falei Kim. Paulo, eu acho que está muito bem colocada, passou da hora, né? Eu estava, inclusive, assistindo uma entrevista do Dr. Ivan Sartori, simplesmente o ex-presidente do maior Tribunal de Justiça do mundo, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perplexo, né, com as coisas que o Alexandre de Moraes anda aprontando no STF, né? Nós temos uma coisa chamada Constituição Federal, que ele simplesmente passa por cima e nesses pontos destacados aí pelo presidente da República, que motivam, né, essa ação que ele teria interposto ontem, tem alguns desses exemplos. Eu vou me ater ao último, essa questão aí da urna eletrônica. O que acontece? Nesse episódio, né, se nós nos lembrarmos, o presidente trouxe na sua live um documento da Polícia Federal que estava investigando uma invasão, né, uma possível invasão à urna em um ano eleitoral anterior. Ele mostrou esse documento na live, é um documento verídico, né? O delegado foi chamado... Sob sigilo, né? Não, querido, o delegado... É aí que eu vou chegar, se você deixar eu completar meu comentário. Eu deixo. O delegado foi chamado a depor sobre este documento e ele esclareceu em audiência que esse documento, na época, não estava sob sigilo. Então, o próprio delegado da investigação esclareceu nos autos que não estava sob sigilo. Portanto, é um direito da população saber que existiu, sim, uma investigação sobre uma invasão à urna. Né? O que os nossos ministros do TSE e tudo mais dizem que não, que ela é inviolável, que ela nunca foi investigada, que nunca foi registrado nenhum incidente. Mas, no entanto, as pessoas vão votar e veem, às vezes, uma urna ou outra dar problema. As pessoas veem vídeos que pessoas... Eu mesma já presenciei em outra cidade aqui da região, pessoas desesperadas porque a urna estava disparada. Os mesários não sabem nem ao certo quem chamar para socorrer. Então, é uma situação muito difícil. E, no entanto, a gente olha para os nossos ministros e eles dizem, não, tá tudo certo. Mas se você sair e procurar no Google e voltar no tempo, tem até uma reportagem da Rede Record mostrando um especialista contratado pelo próprio TSE para testar a urna. Ele encontrou uma vulnerabilidade, passou essa vulnerabilidade para o TSE e sabe o que aconteceu? Eles colocaram sigilo sobre o relatório do rapaz, não disseram se arrumaram ou não e proibiram as pessoas de comentar sobre o assunto. É só você pesquisar. Então, é esse tipo de coisa e arbitrariedade e abuso de poder que os nossos ministros vêm impetrando. Então, eu acho muito justo Pamela. Essa ação. Eu só lamento que quem vai julgar essa ação são os próprios ministros coatores. Então, nesse viés, eu acho que é hora de procurar os tribunais internacionais. Afinal de contas, a gente está na iminência aí de violação de direitos humanos, como a gente viu no caso Daniel Silveira, que é outra maluquice, insanidade do cabeça de ovo, nosso ilustríssimo Alexandre de Moraes. Naaman. O Supremo Tribunal Federal está politizado. Isso é evidente. Alexandre de Moraes tem atitudes que são muito mais políticas do que propriamente institucionais em defesa da Constituição. Porém, eu acho que o Executivo, no caso a Presidência, o Legislativo, também está muito judicializado. Então, vira uma briga e isso me cheira mais a campanhas e tudo mais. Porém,
é um direito do presidente se defender, né? Uma vez que é ele que está sendo acusado. Então, acho que faz parte aí do jogo, não é o saudável para a nação, não é o saudável para o país, não é saudável para a população. Eu acho que essas ameaças, elas não produzem nada de efetivo para a vida das pessoas, elas apenas criam confusão e impedem as pessoas de terem mais clareza de como exercer o seu voto. Vamos lá, Fernando Tupan, é sua vez. Aí eu tô cansado, viu, Paulo Caetano, de ouvir a balela do tribunal. Eu acredito piamente que do jeito que tá, uma hora vai ter uma reação grande e vão fechar esse STF, Paulo Caetano. Palavra de honra. Isso, do jeito que estão sendo conduzido, parte dos ministros querendo aparecer mais do que realmente deveriam parecer. Eu já falei que função de juiz e o ministro do STF é um juiz e ele precisa atuar apenas quando for chamado como ministro, como juiz. Ele não tem que ficar dando entrevista à torta direita para gerar a primeira página. Ele deve ser o balanço da democracia. E a partir do momento que o STF proíbe de falar em urna eletrônica, isso é uma ditadura do judiciário brasileiro. Isso está totalmente errado e isso pode levar a uma confusão, uma intervenção. Nós não queremos isso. Nós queremos que o tribunal intervenha quando for chamado, apenas, não que fique querendo ditar regras. As regras têm que serem construídas no Congresso Nacional, com os deputados federais, com os deputados estaduais. Se não tiver isso, o tribunal insiste tanto em criar um clima propício para a esquerda assumir. E exatamente aí está a questão que pode levar a uma instabilidade institucional muito grande. Eu não quero isso, o Rigon não quer, ninguém quer. Nós queremos paz na nossa vida, queremos continuar nessa democracia, queremos falar que a urna sim tem problemas, porque se já invadiram o Pentágono, já invadiram o Banco Central americano, você acha que não vai invadir uma urninha de nada que o Brasil sempre está atrás? Os hackers em segundos tem um campeonato nos Estados Unidos que eles dão Conclui, Fernando. Eles dão um iPhone e ganha quem derrubar em menos tempo. 5 segundos eles invadiram o iPhone. Então, não é difícil invadir o site, a urna eletrônica e fazer irregularidades. Pronto, Paulo Caetano. Vamos lá, é o seguinte, é tweetzinho, vai. Kim Rafael. Eu espero que o Alexandre de Moraes aprenda com o presidente da República, né? Porque se o presidente da República se sentiu ofendido, então ele ajuizou uma queixa-crime. Assim, o Alexandre de Moraes poderia ter feito em caso Daniel Silveira, em tantos outros casos, e não, né, fazer todos esse ativismo judiciário com tantas ações, dando arbitrariedade nas decisões que ele deu nesses últimos tempos. Tweetzinho na mão. Acho que essa situação não pode ter o caráter de coisa pessoal e é o que me parece que está ocorrendo, né? Entendo que o melhor para o povo, para a população, é que as pessoas, cada um ficasse no seu quadrado e exercesse as suas funções de forma mais adequada. Rigon. Só para dizer que esse mesmo grande presidente aí que está processando outros, foi o mesmo que pediu impeachment, do mesmo ministro ano passado. Foi o que participou de vários atos antidemocráticos na frente do STF, inclusive passando de avião em cima. Quer dizer, tudo faz parte de um discurso para justificar que é o Alexandre de Moraes que vai presidir a eleição. Ele, se você me permitir, ele preside o TSE. Então, o Bolsonaro precisa de um motivo para falar assim, se eu perder, a culpa é do Alexandre que eu estou processando, pediu impeachment. Isso é mais claro do que nunca. Intervenção não tem nada a ver com democracia. A gente não pode nem citar a palavra intervenção.
Quem quer algo que não seja democracia? Hoje a gente está vendo, só tem uma pessoa nesse país. Só quer intervenção na Pamela Petrobras. Twitch. Eu acho lamentável que um processo protocolado, pode ser o impeachment, né? Um processo seja encarado como o ataque, como você diz, igual uma manifestação popular, pessoas ali balançando o bracinho com o Cuiabano Lima, seja considerado ato antidemocrático. Eu acho que antidemocrático é o Alexandre de Moraes. Para vocês terem noção, para fechar aqui meu comentário, como ele é técnico, nem cabe prisão para deputado, por exemplo, por crime, só cabe por crime inafiançável, né? Ele mandou prender o Daniel Silveira e depois arbitrou fiança. Então, você veja bem, né? É ou não é inafiançável o crime? Ele pode ou não ser preso? Então, ele é tão técnico que chega nesse nível, né? Difícil até de a gente explicar as confusões que eles fazem com a nossa lei. Então, acho que passou da hora realmente de colocar esse ministro para responder sobre os seus atos aí na justiça, que é totalmente legal e totalmente democrático. Falando sobre o sentido golpista do presidente Bolsonaro, eu esqueci o 7 de setembro. Eu esqueci o 7 de setembro. Vocês lembram do 7 de setembro? Eu fui. A forma que ele tratou esse ministro. Foi. Aí você tem uma ideia do país. Eu esqueci 7 de setembro. Eu estava na frente Vocês olhando. Me perdoem. A multidão de pessoas tentando buscar. Inclusive, deixaram menos lixo nas ruas do que o pessoal no final de semana fazendo uma festa.